Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta live, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Compartilhar a live com as pessoas que precisam. Calma aí, nós volta. Hoje, né? Quinta-feira já. Quinta-feira, dia 15 de janeiro de 2026. Caramba! Meio do mês já de janeiro. E o trem tá correndo, a coisa tá correndo rápido. Os dias estão passando rápido. Caramba, já praticamente já metade do mês, hein? Metade do mês. Mas é assim que vive a vida, né? Vai passando dia após dia, mês por mês. Só tô compartilhando aqui, já vou dar atenção para vocês, tá? Nós já vamos iniciar. E hoje tá transbordante, hoje tá bacana. Essa live hoje tá tremenda. Tá muito boa. Cada dia que passa é uma coisa boa. Pronto. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje, 15 de janeiro de 2026, de mais uma live aqui em Conexão para encerrar no método, no propósito DVN, que serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então, por isso chama propósito DVN. E teremos esses dias repletos de informações, a qual essas informações vêm a trazer tanto para você como para mim um desbloqueio mental. Mas para que isso aconteça, nós estamos vivendo esses primeiros dias um desbloqueio espiritual. Porque não adianta você vir para cá, assistir essa live, querer saber o que é ganhar dinheiro, o que é prosperar, o que é isso prosperar, que eu não entendo. Tá, a maioria das pessoas acha que prosperar é ganhar dinheiro, ter riqueza, sim. Mas antes de tudo existe um contexto, existe um fundamento, existe um pilar, existe um alicerce, que é o seu alicerce espiritual. Para que isso aconteça, nós estamos nesse propósito dos primeiros 40 dias, que é os 40 dias da bênção do está escrito. Então, deve se encerrar ali para o dia 9 de fevereiro. Aí nós iremos passar para a segunda fase, né? Porque a disciplina começa nos primeiros dias. Então, hoje nós estamos nesses primeiros 40 dias disciplinando assiduadamente a nossa vida espiritual, a nossa conduta com o Criador. Tem gente que compreende, tem gente que entende, tem gente que, infelizmente, não entende. Acha que a live é coisa perdida quando se fala nisso. Mas não é, pessoal. Quando se constrói uma casa bonita, linda, maravilhosa, você vê aquela mansão, aquele sobrado, aquele triplex, a pessoa faz uma fundação e você não vê. Você não consegue enxergar a fundação daquela casa. Porque está no chão. Mas se consegue identificar com o tempo se aquela casa ela é firme, aquela casa ela é boa. Você vai perceber que ela não vai trincar as paredes, não vai haver trinca. Então, se não haver trinca, aquela casa foi bem fundamentalizada, foi bem feita, teve um alicerce propício para aquela construção. Então não adianta, eu vejo isso como uma oportunidade. Então não adianta eu vir cá fazer conforme muitas pessoas
fazem para destravar a mente, de querer mudar de vida, de transformar a vida, né? Deus não vai permitir que você perca o seu chão. Nunca. Ele te dá o chão para você dar o primeiro passo. Quando você acorda, que você põe o pé no chão, ele dá o chão para você pisar. Então isso é Deus. É a mesma coisa do alicerce da casa. Ele dá o chão, você cava o chão, você põe ali pedras, concreto. Não é tijolo, não. Porque tem gente que faz o alicerce de tijolo e levanta e acha que tem fundação. Não tem. Por isso que tem essas casas trincadas. A fundação antiga, o povo antigo. É porque esse povo antigo, falando, é aquele povo antigo dos 300 anos, né? 50 anos, 60 anos. O povo cavava o chão, pegava pedras, tacava concreto, ferragem, até sair na altura do solo, para depois colocar fazer o de tijolo, né? O povo mais antigo ainda era ainda mais fundamentador naquilo que fazia. Eles cavavam ali mais ou menos 1 metro, colocava pedras e grandes pedras e fazia aquela mistura do concreto. Aí chegava na altura do chão, estava pronto, eles levantavam de pedra até a altura que ia ficar aquele piso da casa. Então se levantava 50 centímetros, era 50 centímetros em volta todinho de pedra, para depois usar o tijolo que nós usamos hoje, que é tijolo, usavam tijolo de adubo. É um tijolo comum, mas de proporção maior, grosso, né? Bem firme. Alguns feitos artesanalmente. Então, por isso que você vê construções antigas aí, dificilmente tem trinca. As que tiveram trinca é porque não foi agulhado as pedras corretamente no solo. Então, você vê que existe até na antiguidade pessoas que faziam alicerce de qualquer jeito. Então, para que essa conexão de prosperar sem errar, com este propósito da DVN, que é de disciplina, vitória e nova mentalidade, não venha a ter erro, estamos fundamentalizando os primeiros 40 dias no está escrito, os 40 dias da bênção. Então, isso é muito bom para você e também para mim, lógico, porque se para você não é fácil acordar às 5 horas, 4h50 para vir para a live e assistir, imagine para mim. Mas para alguns levantar 4h50, 5 horas já é comum, porque tem que levantar cedo para pegar a condução, para ir até um ponto de ônibus, pegar um coletivo para ir trabalhar. Ainda vai chegar, ainda essa transmissão vai chegar a essas pessoas, e tenho certeza que isso vai proporcionar a elas uma mudança de vida interiormente primeiro. Uma mudança de mentalidade interiormente primeiro. Não porque eu falo, mas porque ela vai se cobrar e ela vai se consertar. Então é com o tempo. Isso não é da noite para o dia. Isso aí é um processo. É um processo formiguinha. Demorado, mas é unido. E com o tempo nós iremos conseguir. E o meu propósito vai conseguir chegar onde que quer chegar. Certo? E, como ontem eu falei, nos próximos dias e meses teremos novidades. Novidade é essa que você vai surpreender. Tenho certeza que isso vai trazer um benefício tanto para você como para todos. Tá bom? Mas vamos para a palavra. Vamos para a palavra hoje.
A palavra hoje, nós iremos dar continuidade em outro capítulo no mesmo livro, que é Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: nós falávamos no início de tudo, a apresentação do propósito, falávamos de posicionamento que a pessoa tem que ter, que você tem que ter, eu tenho que ter. Falávamos que nós iríamos colher as maldições do mundo devido às nossas escolhas erradas. Por quê? As nossas escolhas certas para este mundo é insignificante, mas as escolhas erradas para este mundo é gratificante. Como assim? Hoje em dia, quando se fala da verdade, as pessoas te criticam, não é verdade? As pessoas olham para você e falam: pô, mas você é muito transparente, você é muito honesto, você fala muito a verdade. Isso acontece comigo. As pessoas falam: pô, por que você não fecha grandes negócios? Que você quer transparecer demais, você quer falar a verdade demais. Se o cliente não quer saber disso, o cliente quer pagar, independente se você vai passar a perna nele ou não. Olha só que situação que as pessoas falam, que eles chegaram em mim para falar. Eu acho o cúmulo absurdo falar isso. Porque eu sou um cliente de qualquer outra profissão. Eu sou um cliente de um mecânico, eu sou um cliente de um pedreiro, de um pintor, eu sou um cliente de um marceneiro, de um vidraceiro. Eu sou cliente, assim, para essas coisas. Eu sou cliente de uma loja, de uma confecção, de uma confecção não, pode ser de uma confecção ou de uma loja que vende roupa. Eu sou cliente de uma loja de eletrônicos, sou. Mas eu tenho os meus clientes são aqueles que querem colocar sistema de segurança eletrônica, alarme, câmera, cerca elétrica, portão, automatizar seus portões, pôr interfones. Também tem meus clientes que querem colocar energia solar, energia fotovoltaica. Outros clientes que querem negociar um imóvel e me procuram: olha, eu estou à procura de um imóvel, você me ajuda. Tenho meus clientes também que são os meus alunos, que compram o meu curso. Então, seja, da mesma forma que eu quero, que eu trato os meus clientes, eu quero ser tratado. Eu sei que nunca será assim mais. Mas, por isso que a gente tem que pedir sempre para Deus. Pedir para o Senhor que Ele nos afaste esse ciclo de pessoas de coração ruim, para não atrapalhar a nossa essência. Mas vamos lá. Hoje nós iremos começar a falar sobre a principal fundamentalização do ser humano. Tá assim. Ora, antes de passar para esse aqui, quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você teve uma intencionalidade boa, focou naquilo, mas aquilo brotou dentro de você, aquilo trouxe para dentro de você algo extraordinário, algo extraordinário. Quantas vezes você teve positividade naquilo que você queria fazer e você fez acreditando naquilo e deu certo? Mas há aquelas vezes também que você fez tudo isso, mas não 100%, que não deu certo, deu erro. E nós vamos estar falando sobre isso hoje. Esse aqui é muito forte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. O que você entende? O que é fé? A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Então, ou seja,
A imaginação, eu tenho certeza que eu estou pensando que eu vou comprar o meu automóvel. Eu tenho dinheiro para isso. Não vou pegar empréstimo no banco, mas eu tenho. Estou falando da fé, a fé inteligente. Não quero dever ninguém. Se eu tiver nessa condição de ter o dinheiro e comprar, beleza. Se eu não tiver, eu tenho a fé de ir lá no banco e comprar. Mas estou falando de uma fé mais centralizada, mais tranquila. Eu tenho dinheiro. Eu vou comprar o meu automóvel e é assim, 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 assim. Então, olha, é o firme fundamento de coisas que se espera. Então, eu espero aparecer esse automóvel da maneira que eu quero. E a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo o automóvel. Eu não vi ainda anúncio. Então, se eu for inteligente, eu tenho um preparo dentro de mim de ter aquele automóvel. Deus, mas é muito natural. Porque eu tenho que ter o dinheiro primeiro, para depois, se eu tenho o dinheiro primeiro, eu posso comprar aquele automóvel ou outro, realmente. Mas quando se fala de você ter o valor primeiro em mãos, é quando você já tem um foco. Por exemplo, nunca trabalhei na vida, sou um adolescente, quero comprar uma moto. Vou trabalhar, eu já tenho na minha cabeça, eu vou trabalhar e juntar um dinheiro e comprar uma moto. Pronto. Eu sei que vai durar alguns dias, alguns meses, né? Mas já tenho dentro de mim esse foco de comprar aquela moto. Não vou comprar no final do ano. Às vezes você nem contribui com as despesas da casa, só para o valor ficar mais próximo possível daquela moto. Então você tem um foco. Você está agindo com inteligência. Você tem fé que você vai comprar aquela moto. Por quê? Porque você está trabalhando. Deus, e se eu for mandar embora? Eu não vou ter esse pensamento de ser mandado embora. Tá uma crise que for, mas eu não vou ter esse pensamento. Porque aí eu vou estar neutralizando a minha fé. Pode mandar os outros, eu não. Pronto. E isso é você jogar uma água fria naquele calor da emoção, da incredulidade. Lembra que a gente falou ontem da incredulidade, que é muito forte? Que Deus não se agrada das pessoas incrédulas. Então, se você acreditar, você vai ter aquilo que você tem. Você vai possuir. Porque você tem um foco, você tem uma direção. Por mais que você não tenha nas mãos o poder, mas você tem na sua mente o poder de ter isso. Você já visualiza na sua mão o poder. Você visualiza em você a condição para obter aquilo. Então, ou seja, você está tendo essa fé. Você é um fundamento de coisa. Você está esperando a oportunidade acontecer. E você é prova. E é prova. Você vê, você consegue enxergar coisa que ninguém enxerga. Porque a fé é individual. Você entendeu? Então, para mim prosperar, eu tenho que ter um fundamento. Para mim ter um casamento abençoado, eu tenho que ter um fundamento. Para mim ter um relacionamento abençoado, eu tenho que ter um fundamento. Para mim ter um emprego bom, eu tenho que ter um fundamento. Para mim ser patrão, eu tenho que ter um fundamento. Para mim ser casado, eu tenho que ter um fundamento. Enfim, para mim ter um serviço sacerdotal, religioso, eu tenho que ter um fundamento. Então, qualquer jeito, você tem que ter um fundamento. E esse fundamento chama-se uma fé. Uma fé inteligente. Para muitos, uma fé inteligente é ter as coisas primeiro nas mãos para depois obter. Não. A fé inteligente é você imaginar aquilo na sua mão e trabalhar para aquilo e ter certeza que Deus vai continuar dando o chão para você pisar. Ah, vai aparecer a crise. Apareceu. Pode ser, igual eu falei, pode ser todos, menos eu. Porque Deus é comigo. E eu estou feito. O que Deus agrada a Deus, então tenho certeza que Ele não vai me abandonar. Mas vamos lá. E aqui diz a continuidade. Por quê? Por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ai, agora confundiu a cabeça, Teles. Pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus, foram criados. Então tem extraterrestre. Então tem ET. Tem um outro mundo. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, da mesma hora que ele fala que foram feitos os mundos, já para tirar sua mente dos ETs, ele já fala de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ele já fala, existe mundos, mas não existe ET. Existe mundos, mas não existe outro planeta. Existe mundos, pode até que ter outro planeta, mas existe um mundo, mas não existe outra constelação. Esses mundos aqui que refere são os dois mundos paralelos, que é o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material é tudo que você pega, que você palpa, que você sente. O chão que você pisa, onde você vai. O automóvel que você anda, a motocicleta, o ônibus, enfim, o caminhão, enfim. Esse é o mundo terreno. Mas o outro mundo é o mundo espiritual. É aquele mundo que você não vê. É um mundo que você não enxerga. Mas você, dentro de você, tem a certeza que é dali que é uma fonte de energia. A fonte de energia de transformar vem daquele mundo. E ele está dentro de você. Esse mundo está dentro de você. Não é assim, nossa, então quer dizer que tem uma casa igual a minha no mundo espiritual. tem uma garrafa de água no mundo espiritual diferente. Não. Esse mundo, o outro mundo, está dentro da sua mente. É sua força espiritual. Falei que nós somos chamados de corpo, alma e espírito. Espírito vai voltar para Deus. Nosso corpo vai para a terra. Apodrecer novamente. Vai queimar, as cobrinhas, os micróbios vai comer. Mas a sua alma é tudo aquilo que você conduz. Se você conduz pelas coisas erradas, você está jogando a sua alma no inferno. Mas se você conduz a sua alma às coisas certas e verdadeiras, você está jogando a sua alma para o reino dos céus. Então os mundos aqui são esses mundos. Mundo espiritual e mundo material. Queira você entender que é verdade ou não. Vamos dar continuidade. E olha para você ver a prova dos mundos, tá? Dos mundos agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Então ele materializou algo para Deus. Ou seja, ele materializou algo, ele pegou o maior. O que é o maior? Melhor. Ele pegou algo que chamasse a atenção de Deus. Vamos dar um exemplo. Qual seria melhor? E qual seria de melhor qualidade? Quando você vai comprar uma manga, por exemplo. Qual manga teria uma qualidade melhor? Aquela que a pessoa tirasse lá do pé, limpasse e colocasse dentro do cesto bonitinho, ótimo. Olha, para você ver a aparência, viu, dos mundos, tá? Pegou a manga lá no pé e colocou. E teve aquela outra pessoa que pegou a manga caída no chão, que limpou também, pôs para parecer com aquela manga. Qual das duas mangas teria qualidade melhor? De sabor, né? Qual manga seria mais perfeita? Que não estaria machucada? Porque uma manga cair no chão, ela já machuca, ela já amassa. Então, qual que seria melhor? Você, consumidor. Para mim, seria aquela que o produtor tirasse lá do pé, com cuidado, para não cair no chão e colocar dentro do cesto, né? Até chegar na minha mesa. Então, foi assim
que Caim fez. Caim não, me desculpe, que Abel fez. Abel, ele ofereceu o maior e melhor sacrifício. Então ele pegou os melhores, ele não colocou qualquer coisa para Deus. Deus, ele não via. E por que Abel fez isso? Vamos voltar um pouco à história. Vamos voltar lá para a gente entender o que isso aconteceu. Lá em Gênesis, lá no início. No início de tudo. No início de tudo. Porque e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, Abel ofereceu o sacrifício, ninguém pediu ou mandou ele fazer aquilo. Mas ele viu a necessidade. Por quê? Adão, aqui está falando do Adão, quando Deus criou Adão. Deus falou para ele: você pode mexer em tudo, menos na árvore da vida, conhecer, que é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Se você fizer isso, você vai morrer. Então, ou seja, o ser humano foi criado para não morrer, pessoal. Nós fomos criados para não morrer, para ser eternos, para ser igual os anjos do Senhor. Porém, a desobediência de Adão sujeitou a gente à morte. É muito forte isso. O que uma desobediência pode fazer com a pessoa? Deus quer dizer que eu desobedeci meu pai e minha mãe, eu vou morrer? Espiritualmente você está morrendo. Porque você vai acostumar a desobedecer sua mãe, seu pai, e vai ter dentro de você traumas, você vai ficar frustrado, até chegar à fase adulta e você vai querer fazer isso com sua esposa, o seu marido, os seus filhos, com as pessoas. Você desobedecendo, mata o conhecimento de Deus dentro de você. É isso que Deus estava querendo dizer aqui. Quando você desobedece, você passa a conhecer a maldade do mundo. Aliás, conhecer não. Você começa a praticar maldade, porque desobedeceu já é uma maldade, já é uma malícia mundana, adâmica, e você vai praticar. Então, por que então Abel sugeriu fazer esse sacrifício? Ninguém pediu, ninguém mandou. Mas na cabeça de Abel, ele achava: poxa, o meu pai errou, mas minha mãe. Então eu vou oferecer esse sacrifício a Deus para ver se Deus se arrepende e aceita a gente entrar no jardim. Olha para você ver a fé de Abel. A fé, Abel estava mais próximo de Deus do que o próprio pai, que via e andava com Deus. É muito forte isso. Gente, Abel, ele estava mais próximo do Senhor Todo-Poderoso do que o próprio pai que andou com ele no jardim. Então, ali estava provando dois mundos. E qual era o mundo? Existia o mundo adâmica, o mundo terreno, a qual Abel e Caim, Adão, estavam vivendo. Mas nesse exato momento a gente percebe que Abel, por ver o pai e a mãe contar as histórias como era o jardim, nasceu dentro dele uma vontade de contornar toda essa história, de agradar a Deus. Então, ou seja, nasceu dentro dele
vivenciar o mundo de Deus dentro dele. Esses são os dois mundos. O mundo espiritual e o mundo material. Então, nasceu isso dentro dele. E nascendo isso dentro dele, ninguém falou para ele fazer um sacrifício, oferecer a Deus alguma coisa, não. Ele foi movido, ele teve uma ideia. Aquilo foi uma criação, aquilo foi uma ideia. Não, eu tenho que fazer um sacrifício, porque isso vai chamar a atenção de Deus. E se chamar a atenção de Deus, pode ser que eu seja atendido. E Abel foi atendido. Vocês não perceberam ainda, né? Mas Abel foi atendido. Ô Theo, você é louco? Como é que Abel foi atendido sendo que o irmão dele matou ele? Ó. Ai, ai. Vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho nos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Você compreendeu? Olha a fé que Abel tinha de chamar a atenção de Deus. O que era aquela oferta para Deus? Não era nada. Insignificante. Mas Deus olhou para aquilo e achou, viu aquilo ali uma oportunidade do homem se consertar com ele. E mesmo Caim, movido pela inveja, e também ofereceu um sacrifício a Deus, porém Deus não aceitou, rejeitou, porque Caim, lembra da pessoa que eu te falei? O produtor que pegou a manga lá no pé, bonitinho, põe dentro do cesto, até chegar na sua mesa, na minha mesa. Mas diz que aquele produtor que pega de qualquer jeito no chão, limpa ali e te engana. Caim enganou. Querendo enganar quem? Deus. Vou pegar qualquer coisa e limpar e pôr aqui, oferecer a Deus. Deus não se agradou. Por quê? Porque não havia pureza. Não havia honestidade, não havia espírito. Havia sim carne. Havia assim, se Abel está fazendo, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer, não do jeito certo, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do jeito do meu pai. Vou mover pela... Meu pai não morreu, eu vou do jeito da carne. Meu pai me ensinou. Só que Abel via a atitude do pai e queria contornar a história para todo mundo voltar para o jardim. Caim não. Queria chamar a atenção de Deus para quê? Eu chamei a atenção de Deus para se orgulhar. É diferente. Então existe o sacrifício quando você chama a atenção de Deus para que você venha contornar a sua história, para que sua história venha mudar, para que você venha ter um novo sentido de vida, uma nova mentalidade, uma nova direção. E existe também aquilo que você quer mostrar para todo mundo, uma coisa que você não é. Antes de você ser um empresário, tem que nascer dentro de você. Lembra que eu falei várias aulas aí para trás? Que tem que haver esse nascimento dentro de você. Você não tem que fazer as coisas para ser alguém. É melhor você ser alguém e os outros ver as coisas, as suas obras. As pessoas veem as suas obras. Quando você é, as coisas que você pensa ou fala, nem precisa. As pessoas veem. É notório a sua transformação. E que Abel fez caladinha dele. Caim viu, vou fazer também, do meu jeito. Vou dar o meu jeito brasileiro, né? Mas, quando Caim viu aquela situação, viu que Deus tinha se agradado de Abel, nasceu, já tinha dentro dele uma maldade. Mas aquilo foi o estupim
para que houvesse aquela inveja em Caim, e Caim cometesse o primeiro homicídio no mundo, não nos mundos não, no mundo terreno. O primeiro homicídio. O primeiro homicídio. Por quê? Porque Adão comeu a fruta do conhecimento do mal e do bem. Adão permitiu que aquela autoridade que ele tinha, a eternidade que ele tinha, ele permitiu que tirasse dele e passasse adiante para outro, que foi o tentador, que foi o diabo, que no jardim tentou Eva e induziu Eva, e Eva induziu Adão e virou essa bagunça toda. Então, se Adão fosse Adão, se ele fosse espiritual, ele foi motivado tanto pelo sentimento ali, mas se ele fosse tanto espiritual, ele falou, não quero começar. E já chamava Deus, Deus, a mulher que o Senhor me deu aqui comeu o fruto, eu não quero essa mulher aqui não, ela desobedeceu o Senhor. Mas não, ele estava movido pela paixão carnal. Muito forte. É muito forte isso. As paixões terrenas nos fazem errar. As paixões terrenas que nós tivemos nos fazem errar. As paixões terrenas nos fazem errar. Nos fazem perder o foco, ser inteligente, nos fazem ser uma pessoa sem determinação. E aí a gente erra, tentando acertar, mas da nossa maneira. E uma vez fazendo isso, infelizmente, perdemos tudo aquilo que conquistamos com dias, meses e anos de trabalho. Mas, quando deixamos o sentimento do lado e passamos a agir na fé, a coisa é diferente. Pode ter percas? Pode ter percas. Porém, você sabe, você sobressai e a sua vida muda. Entendeu? Então aconteceu, foi isso. Ai, é muito forte, né? E por que fala, dando teu testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto ainda? Porque a Bíblia fala que mesmo depois de morto, o sangue de Abel clama por justiça. Porque aquilo foi uma injustiça. Ele não tinha inveja de ninguém, ele não tinha maldade de ninguém, ele simplesmente estava querendo fazer algo para chamar a atenção de Deus, e Deus pudesse tipo assim, nossa Senhor, eu estou fazendo aqui, mas perdoa meu pai, nos aceita no jardim de novo. Ele teve essa sensibilidade espiritual do outro mundo, do mundo de uma coisa que naquela época não existia, e hoje do mesmo jeito. As pessoas, vamos voltar para o primeiro lado, depois a gente retorna para o mundo de hoje, tá? Os mundos. Aqui ele estava pensando assim, eu vou voltar para Deus. Então era um outro mundo, que ele estava no mundo terreno, ele queria voltar para o mundo espiritual. Que vivesse no jardim do Éden naquela época, para ser eterno, era um mundo espiritual. Era um mundo onde não tinha dor, não tinha morte, doença, trapaça, traição, não existia isso. Era puro. Era algo extraordinário, surreal, mas era real. Mas pela infelicidade, pela desobediência do homem, ele perdeu toda a autoridade a qual Deus tinha dado para ele. E ele falou assim, toma aqui, diabo, estou te dando autoridade, eu comi o fruto, eu desobedeci. E o diabo vendo aquilo ali como uma oportunidade também de crescer na terra. Então, quando fala que Abel vivia os dois mundos, ele alcançou o outro mundo dele, que foi a salvação da alma dele. Ele fez algo que chamou a atenção de Deus, Deus se agradou, porém,
Caim, movido pela inveja, sabia que poderia matar o irmão com aquela pancada? Não sabia. Mas na cabeça dele, o mal soprava. Bate na cabeça dele para acordar ele. O mal engana. O mal não falou para Caim que ele ia matar o irmão. Não tinha essa palavra matar, não existia isso. Eu lembro que ele falou assim, vai lá e mata o animal. Não, vai lá, caça o animal e faz pra gente comer. O povo, nessa época, ele não fala assim, vamos lá matar o animal pra gente comer. Não, caça o animal e faz pra gente. Caça e faz, era diferente. Mas tinha dentro de Caim espírito de guerra. Ele sabia que ele era o caçador. Ele sabia que desse uma pancada muito forte no animal, poderia matar. Ele entendia que poderia tirar a vida. Ele pagasse, cortava e comeria, né? Então ele falou, não, então vou pegar uma coisa maior e vou bater na cabeça dele para ele desmaiar. Se aconteceu, aconteceu. Mas se não aconteceu, vamos fazer o quê? Foi dito e feito. Ele assassinou o próprio irmão por causa de um sacrifício espiritual ao qual Deus se agradou. Ele teve a infelicidade de dar continuidade ao pecado em geral do mundo. Começou com o pai, aí o pai teve filhos, e um dos filhos pegou o pecado do pai mais grave. Então, ou seja, teve um que foi a desobediência, o outro que foi o assassinato. Então, você vê que se você ler a Bíblia, vai ver vários pontos diferenciados do pecado. O pecado não é só uma coisa só, pessoal. O pecado é várias coisas. Não adianta você assim, não, eu fiz uma mentirinha desse tamanhozinho, não é uma mentirona grande, mas não deixa de ser mentira. É um pecadinho pequenininho, o outro é um pecadão, mas não deixa de ser pecado. É a mesma coisa. Eu contei uma verdadinha para ele, mas não deixa de ser verdade. Entende? Então, quando a gente permite que a verdade esteja dentro da gente, a gente permite chamar a atenção de Deus, a gente está vivendo um outro mundo, o mundo espiritual. É esse mundo a qual Deus quer que a gente tenha consciência dele, quer que a gente viva em obediência a ele. Só que, vamos dar exemplo aí, 75, 80, 90% do mundo ainda não tem aceitado. E vai ficar pior com o passar dos anos. Porque com o crescimento da tecnologia, a facilidade de ganhar dinheiro, a facilidade de enriquecer, afasta o homem de Deus. Aí deixa a fé inteligente de lado. E passa a ser uma fé terrena. Uma fé que você só acredita se você tem na sua mão. Lembra que eu falei para você? Quando você tem uma fé inteligente, você não tem o valor na sua mão, mas você trabalha. Então você vai, já tendo uma cabeça que vai juntar, você já foca que você vai juntar, trabalhando para conquistar aquilo. E vai ter muitos problemas na sua frente, sujeito até de demissão, mas você fala contigo, não vou ser demitido, todo mundo vai ser demitido. Ou se você trabalha por conta própria, não, vou fechar. Você tem 10 contratos, você fechou um, não, mas vai ter outro, vou fechar, mas eu vou conquistar minha casa, o meu carro. Então, ou seja, isso é fé inteligente. Uma fé burra é aquilo, não é que eu tenho o dinheiro, eu vou lá e compro. Nossa, eu tive. Isso é uma fé mundana, normal. E o mundo hoje tem volta de ser status, ostentação. Isso é mundano. Não tem nada a ver com a fé espiritual, que é o outro mundo a qual Deus criou. Então vamos lá. Olha só outro exemplo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes
da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. O que é transladar? Que fala que Enoque foi transladado para não ver a morte. Arrebatamento. Pá! Você está na sua... Ah, então foi capturado por um ET? Foi abduzido por uma nave espacial? É que só tem essa explicação, Deus não existe. Esse aqui foi lá bem quase no início da humanidade. Por quê? Enoque, ele vivia no mundo terreno, mas a mente vivia no mundo espiritual. Era igual a Abel. Vivia no mundo terreno, mas a mente dele era agradar a Deus. E hoje, pode ser você, pode ser eu. Se vivermos nesse mundo, conforme a gente vive, se alimenta, resolve nossas responsabilidades, mas temos dentro dele mais um mundo espiritual, pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, ninguém quer, né? Mas eu vou te falar. Para quem está preparado, a morte é só um começo. Viu? Para quem está preparado, a morte é só um começo de uma nova vida. Não é que eu vou falar para você se matar, não. Pelo amor de Deus, entenda. Se você vive nesse mundo que eu não pedi para nascer, e eu tenho certeza que você não pediu também para nascer, mas já que nós nascemos, nós queremos ir para o céu. Mas errado não tem jeito. Errando não tem jeito. Tem que se consertar. E aqui Enoque não era o próprio Deus, mas Enoque era um rei. Então, acho que sim, era um rei. Mas ele era tão certinho com Deus. Esquece o mundo. Ele procurava agradar a Deus de tal forma que, quando morrera, Deus transladou para ele não ver a morte. Olha que forte isso. Era terrível. A morte, hoje a morte é terrível porque se tornou sentimento. A morte hoje se tornou paixão. Hoje, nos tempos de Cristo para cá, do Senhor Jesus para cá, se tornou paixão, se tornou terrena. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus veio e falou sobre a morte, sobre a vida espiritual, então já se agradava a pessoa morrer em Cristo. Então a pessoa já estava se desprendendo das coisas da terra. Mas foi passando o tempo, as pessoas começaram a sentir falta do ente querido. E o ente querido, quando morre, pessoal, dói muito. Por exemplo, eu tive um período na minha vida aí que foram anos de percas doída. E pessoas, por exemplo, pro mundo, né? Eu tô falando materialmente. Perdi meu avô, minha mãe, meu pai, meu sogro, tios, primos, amigos, de uma só vez. Todo mundo passou por isso aí nessa época da pandemia. Então, pro mundo eu perdi. Morreram. Mas para o Senhor Jesus, para Deus Todo-Poderoso, eles só voltaram para casa. Estão num lugar melhor que a gente, melhor do que eu. Então eu não perdi nada. Eu olho assim, eu tô aqui ainda, eu que tô perdido. Se eu continuar nesse mundo e não obedecer a Deus, eu que tô perdido. E a você também. Se você continuar nesse mundo e não se consertar, você que tá perdido. Porque você tá ouvindo a verdade e não quer praticar. Igual Caim. Caim
Ele fez a besteira de matar o próprio irmão por inveja. Lá atrás já tinha isso, hein? Se ele não tivesse feito nada, tivesse dado safanão no irmão, uma coisa era diferente. Ô, irmão, me ensina. Poderia ter uma sugestividade, né? Mas não. Motivado pela paixão, pela inveja. Ele fez isso. E hoje estamos no mesmo barco. Só que pior, né? Pior. Antes nós tínhamos que fazer para ser condenado. Hoje só de pensar o erro nós já somos condenados. Só de você falar, você já está sendo acusador e sendo acusado. Antes não, mas você tinha que fazer. Então Enoque, ele foi transladado, transladar o quê? A pessoa morreu lá no outro estado, tem que pagar, morreu no outro país, nós temos que transladar o corpo, porque não tem vida. Transportar o corpo, porque o corpo não pode ser transportado, porque não é objeto. O corpo é vida, é respeito com o corpo. E Deus já tratava aqui, ó, o ser humano com respeito desde aquela época. Transladar. Tem exemplos aí também do passado, que eu lembro que era Elias, né? O Eliseu, não sei, que estava em determinado lugar, depois ele foi arrebatado, transladado para outro lugar, do nada, teletransportado, né? A matéria. Então é um ET que pegou o corpo lá de Enoque, não, cara, pensa comigo. Não sei se foi um ET, se foi uma nave espacial. Eu sei que Deus está falando que transladou. Então o translador pegou o corpo para ele não ver a morte. A morte estava ali do lado, querendo tirar ele. Ele foi transladado e ó, sumiu com ele para ele não ver a morte. Porque naquela época a morte era muito doída, era muito estranho. A gente vai chegar nesse ponto e vai ter uma explicação sobre a morte. Porque a morte é um sepultamento. A morte, você morreu, acabou. Então é muito forte a palavra chamada morte. Hoje não, hoje é comum. Entende? E vamos agora, né? Cara, hoje eu tô falando sobre fé, a gente vai mais longe, vai indo e mais longe, né? Agora vamos lá. Uma coisa que principal, tanto para você como para mim. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu estava falando esses dias sobre provocar a fé. E Abel provocou a fé. E aqui está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é os dois mundos? Você tem vivido um mundo terreno. Para você é casado, casada, mas você só pensa no seu umbigo, só pensa em você. Você não olha para sua esposa ou para o seu marido, para ele ser participativo dos seus sonhos. Ah, meus sonhos não tem nada a ver com a vida dele, é diferente. Mas traz ele para perto de você, traz ela para perto de você. Ou você tem vivido no mundo espiritual, independente se seus sonhos são realizados ou não, você está ali, estendendo a mão, abraçando, ajudando, crendo que Deus é contigo, Ele que te dá o fôlego da vida. E se você está aqui hoje nessa live, é porque Deus permitiu. Se eu vim hoje, estou aqui desde as 4h50, é porque Deus permitiu. Então eu estou vivendo
no mundo terreno carnal, mas com a minha mente no terreno espiritual, no mundo espiritual. Em qual mundo você vive? No mundo espiritual, ou terreno? Qual o mundo que você tem vivido? Mundo espiritual ou mundo terreno? Qual você tem vivido? Qual tem chamado mais a sua atenção? É o dinheiro que você ganha? A ostentação da sua vida? Ser reconhecido por tudo e todos? Porque você faz? Porque você é? Porque sem você nada aconteceria? Eu falei que esses primeiros 40 dias, que está escrito do 40 dias da bênção, é para te dar um sacode, é para te ajudar a você reconhecer seus erros. Falei e afirmo isso é para mim também. Porque a mesma coisa que você está recebendo um sacode, eu estou recebendo um sacode aqui na minha mente, tá? Estou aprendendo. E não é fácil. Então, qual mundo que você vive? Lembra que ele está lá? O fulano só vive no mundo da lua. Que mundo que você vive? Você está no mundo da lua? Desce daí, vai cair daí. Qual mundo que você vive? O mundo da fé? Que é a inteligência? Ou o mundo da lua? Que é esse mundo sonhador, de ostentação e dinheiro, riqueza, poder. Eu vejo o mundo da lua como isso. E quando você vive um mundo espiritual, o mundo da fé inteligente, você compreende que tudo vem nas suas mãos no momento certo, na hora certa. Tudo acontece porque Deus permite. Lógico que a gente tem que provocar um milagre, sim. Mas não correr atrás do milagre. Porque a palavra de Deus diz assim: e os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, se eu creio, tenho fé, vivo na fé, os sinais vão me acompanhar. Não preciso correr atrás deles. Compreendeu? Então, existe um mundo espiritual que, se você ter a tendência dos seus pensamentos para ele, ele vai te perseguir, vai te encontrar e vai viver junto contigo. E você vai ser inteligente suficiente de saber distinguir e diferenciar isso aí. Mas quando você vive no mundo da lua, que é o mundo terreno, que é a ostentação, que é dinheiro, que é casa, que é dinheiro, que é poder, que é aquilo, cara, você vai magoar muitas pessoas. Você vai machucar muitas pessoas por causa dos seus ideais. Você vai ser afastado das pessoas que mais te amam por causa do poder. Não que você não tenha que ter o poder, por exemplo, esse ano é um ano eleitoral. Temos candidato a deputado, senador. Não que você ser um político, sei lá, que você vai afastar na presença de Deus. Não. Você pode ser um político mais próximo de Deus. Você pode ser um presidente mais próximo de Deus, você pode ser um deputado mais próximo de Deus, você pode ser um empresário mais próximo de Deus, você pode ter riqueza mais próximo de Deus. Você pode ser um cara estudado, bem estudado, mais próximo de Deus. Mais próximo de Deus do que daquele que você faz. Então, qual tem sido? Aqui diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe.
porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Ou seja, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Ah, mas eu faço doações. Obrigação sua. Obrigação minha é ajudar o próximo. Porque nos 10 mandamentos fala isso. Então você compreendeu? Entendeu? Entendeu que não é tudo que você tem que te faz uma pessoa melhor? Mas sim tudo que você entrega a Deus que te faz uma pessoa melhor. Olha, o que te faz uma pessoa melhor é tudo aquilo que você entrega a Deus, que te faz ser uma pessoa melhor, que te faz ser consciente, inteligente, suficiente nas suas decisões, para se sobressair com situações difíceis. Mas tudo que você faz baseado no seu entendimento, longe de Deus, você ostenta uma vida de riqueza, carros, automóveis, mas dentro de você é vazio e longe de Deus. E você vai ter muitas frustrações no mundo por causa disso. Porque o Criador e o Autor da sua vida não é o dinheiro que você tem ou a riqueza que você tem. E sim Deus, que te faz respirar de graça, que te faz viver, que te dá o chão para você pisar. Aí você vai tomar as decisões com inteligência. E Ele vai te dar tudo aquilo que é de bom na sua vida. Pode ter certeza disso. E isso é a palavra de Deus sobre a fé. Então, qual mundo você vive? O mundo espiritual ou o mundo terreno? Olha para a sua vida. Olha como está a sua vida e você vai ver isso. E eu tenho certeza que você vai entender que o mundo terreno não é satisfatório a Deus. Porque o mundo terreno passa. Tudo vai passar nesse mundo. Seu corpo bonito, lisinho, musculoso, a formosura do seu corpo, mulher, vai cair, vai murchar. Homem, seus músculos vão se ficar flácidos. Seu rosto vai se enrugar, olha o meu. Tudo se enrugar com o tempo. O carro, o automóvel que você compra é lata, vai apodrecer com ferrugem. A casa que você fez, a casa lá, tem que dar reforma, senão ela vai ficar feia, de mofo. A roupa que você veste, as traças, vai comer o dinheiro que você tem, a traça come. Então tudo passa. Esse é o mundo. É o mundo mundo terreno. Mas o mundo espiritual, quando você vive no mundo espiritual, se você permitir, ninguém te rouba, ninguém te tira daquele lugar. Só se você permitir. E permita que esse mundo espiritual viva dentro de você, para que sua vida muda. Tá certo? Posicione aí seu corpo. Feche seus olhos. E mentaliza agora. Vamos voltar lá, naquele momento a qual você teve a oportunidade de mudar a sua história e não mudou. Apareceu para você uma oportunidade única de você mudar a sua história e você não mudou. Devido à contaminação da sua mente com este mundo. Você mentaliza aquele momento que você queria ser reconhecido e não foi reconhecido pelos seus atos. Mentaliza aquele momento dos seus ganhos e você não ganhou pelos seus atos. Mentaliza aquele momento das conquistas, que era para você ter conquistado algo e não conquistou algo pelos seus atos. Mentaliza aquele momento frustrante na sua vida, que era para ter um bom casamento e não teve um bom casamento pelos seus atos.
ter uma família estável e não conseguiu pelos seus atos. Mentaliza essas coisas. Eu não estou fazendo você a viver do passado ou voltar lá atrás e ter depressão, não. Eu estou fazendo você ver o seu passado para te ajudar no seu presente, para garantir seu futuro. Então mentaliza os seus atos antigos que te levaram à ruína, que te destinaram em um mundo sombrio de frustrações, percas, tristezas e desespero. Isso, respira fundo. Mas também mentaliza que Deus estava te guardando de muita coisa e você não quis ver Deus ali. Essa luz que apareceu ali era o próprio Deus. Mas você não queria ver para ela, porque não era matéria. A luz só era luz. Não era dinheiro, não era casa, não era casamento. Era luz. E luz não enche o corpo humano, não enche a barriga de ninguém. Esse era o seu pensamento. Mas mentaliza que essa luz está passando em cada ato, atitude sua ruim que você teve, que você fez, e está limpando e não está olhando quem você é. Esta luz está entrando dentro do fundamentalização, dentro do seu fundamento, dentro da sua mente, para te mostrar que sem essa luz nada podeis fazer. E essa luz é o Senhor Jesus. E Ele fala para você assim: filho, filha, sem mim nada podeis fazer. Então pense nisso. Ele está falando contigo. Que sem Ele você não pode fazer nada. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia, esse dia 15 de janeiro de 2026, estar aqui nessa live juntamente com todas essas pessoas. Que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus, até mesmo de mim. Quantas atitudes erradas eu tive no passado e tenho colhido tudo aquilo que eu tenho plantado. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Estende mais as tuas mãos, nos protegendo, nos livrando, mas ainda bem que nós acordamos a tempo. Obrigado, Senhor, por acordar a tempo. Obrigado por abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, para que possamos enxergar que o mundo não é aquilo que imaginamos, que nós poupamos, que nós pegamos, que nós vimos, não. Mas existe um mundo melhor que esse, que é o reino dos céus. Então abençoe cada pessoa aqui presente. Senhor, consagra o nosso pensamento, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso respirar, o nosso agir, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso falar, o nosso comer. Consagra a nossa casa. Consagra, Senhor, o nosso ciclo de amizades, o nosso ciclo de família, o nosso ciclo de vizinhos. Consagra o nosso ciclo de trabalho. Que o Teu poder, o Teu reino esteja em nossas vidas para nos proteger, nos guardar e nos guiar. Livra-nos de todo mal, nos dê sabedoria, discernimento e direção do Teu reino, para que nós possamos alcançar com bom êxito o propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade. Em nome de Jesus te peço isso, entrega nossas vidas em Tuas mãos. Amém. E graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Em qual mundo você vive? No mundo espiritual ou no mundo terreno? Pensa nisso aí, medite nisso aí, e estaremos amanhã novamente, às 4h50, aqui, para transmitir algo mais forte do que isso aqui. Cada dia vai ser uma coisa forte. Pô, ó, são 15 dias. Falta praticamente aí 20 dias. É 25 dias, né? 25? Falta 25 dias para se cumprir o está escrito dos primeiros 40 dias. Esses primeiros 40 dias vai ser o fundamento espiritual, profissional
de cada um de nós, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo dia, tá certo? E amanhã estaremos aqui às 4h50 e lembre-se, prosperar sem errar